Eu comprei Imagina. a senhora também. Ó, é aí, essa questão aqui, esse, como eu estava dizendo, esse é o caderno de 2013, né? Vocês sabem, vocês já devem saber disso, mas eu vou ressaltar que todas essas provas do Enem, acho que, deixa eu ver aqui, que eu não lembro, tipo, desde que ano. Mas é uma porção de ano aí, viu, gente? Até, ó, desde 98, vocês conseguem ver os cadernos de questões, proposta de redação, tema de redação, tem gabarito, tudo lá no site do Gov, viu? Ele tem lá. E é bem legal porque o padrão, né, de questões normalmente não muda muito. Se a gente pegar uma questão ali de 98, uma questão de 2024, vai mudar a temática, óbvio, mas a forma que essa questão é mostrada para vocês não muda. Então, é bom a gente ter isso daí, estudar, ler, fazer as questões, né? Tem muito gabarito não, tem muito simulado por aí. Mas eu ainda acho que é viável, assim, olhar as questões direto ali do INEP, né? Para a gente ter uma base mais segura, né? Eu tenho minhas ressalvas com certos aplicativos aí, principalmente certas inteligências artificiais. Dito isso, eu gostaria de fazer um adendo aqui. Cuidado, se vocês usam muito cuidado com a inteligência artificial, que é o chat GPT. Muito cuidado, tá? Das inteligências artificiais, e olha que eu já testei muitas, viu, gente? Muitas, muitas. Ela é a pior quando se trata de análise linguística. Resposta mesmo nesse sentido, fazer questão, ela comete muitos erros e eu mesmo já entrei em várias discussões com o chat sobre, por exemplo, tipo de sujeito ou tipo de substantivo. Então, coisas básicas, assim, se ela erra, por exemplo, em tipo de substantivo, quem dirá para uma análise linguística do tipo sintática, como oração subordinada ou transitividade verbal, que é algo mais, né, elaborado, né? Então, se quiserem, usem com sabedoria. A gente já fala hoje na escola do gênero que é o gênero prompt, né? Eu já ensino meu aluno a escrever um prompt, porque a gente sabe que hoje não dá para fugir, né? Todo mundo tem acesso, qualquer um pode fazer uma pesquisa ali, mas a gente precisa aprender a usar com sabedoria. Então, por exemplo, eu tenho alunos que na verdade, uma aluna me disse isso uma vez, eu achei muito legal, que ela disse o seguinte, e quando ela vai estudar, ela estuda muito. Ela pega os livros que ela tem, ela estuda, ela faz anotações, ela faz textos e depois ela pede para uma IA, né, contar para ela aquele conteúdo, ela tira foto de tudo que ela escreveu e pede para ele resumir aquilo e contar aquilo como se fosse uma fofoca de novela. Eu achei muito legal, porque é uma forma de você se aproximar mais. E a neurociência, ela fala para gente que para você aprender de fato, você tem que trabalhar esse conteúdo pelo menos 2, 3 vezes antes de você dormir. Olha que loucura. Por quê? Vocês sabem que o cérebro humano, ele é como se fosse um arquivo, né, um HD ali, que não suporta muitas informações. Então, quando a gente dorme, o nosso cérebro ele simplesmente faz uma seleção de tudo que aconteceu no nosso dia e ela relaciona o que é importante e o que não é. E aí que a questão da memória de trabalho se transforma em memória final, né? Como? Trabalhando esse texto. Então, o ideal é, por exemplo, quando você aprende um conteúdo novo lá na escola, né? Na escola, ou você está fazendo uma coisa nova no trabalho, aprendendo a fazer uma coisa nova no trabalho, é você antes de dormir, quando você chega em casa, você trabalhar isso de novo. Nem que seja ler isso de novo, exercitar de novo, para que você memorize. Então, isso que ela usou de fazer a inteligência artificial contar para ela como se fosse uma fofoca com o próprio texto dela, é uma terceira via de estar próxima a esse texto. Primeiro ela leu, depois ela resumiu, escreveu, e depois ela, né, a inteligência lá fez ali o resumo para ela em fofoca. E é fantástico, né? É, tem aluno que faz, que é otaku, que gosta de anime, que gosta do quê, pede para fazer figurinha de anime, né?
Ah, uma conversa ali de personagem. Não sei, gente. A gente pode usar como que vocês quiserem. Por exemplo, eu adoro ficção científica, então sempre que eu quero fazer algo que eu preciso estudar, eu faço uma analogia com alguma coisa científica. E isso sim nas minhas aulas de português. Eu misturo ciência com português o tempo todo e dá certo. Funciona. Pelo menos para mim e para os meus alunos está dando certo até agora. Então, dito isso, muito cuidado com o chat GPT. Quer usar IA, não usa ele. O chat está melhorando para muitas coisas, mas ainda para análise linguística tá assim, tá difícil, né? E aí, como eu estava dizendo para vocês, semana passada eu falei com vocês sobre figura de linguagem, sobre metáfora, né? Deixa eu abrir aqui o slide de novo para lembrar de quais que eu falei. Porque foram bastante. A arte da linguagem, é esse slide. Aí eu falei sobre metáfora, sobre metonímia, né? Metáfora que é comparação, sem usar o como, né? Essa menina é uma flor, essa é uma comparação sem usar o como. Então, ela é uma metáfora, né? É fazer essa comparação dessa menina. O que seria uma menina com uma flor? Ela é delicada, ela é cheirosa, ela é bonita, ela é elegante, não sei. Cada um vai ter uma referência dessa flor, né? A metonímia, que é aquela parte pelo todo, né? Então, por exemplo, quando eu li Machado de Assis, de fato, eu não li Machado de Assis, eu li uma obra, né? Quando eu digo comi 2 pratos de lasanha, não comi de fato o prato, né? A gente comeu o alimento. E aí eu mostrei para vocês, por exemplo, aquelas marcas que a gente usa a parte pelo todo, como o Leite Ninho, o Bombril, Chicletes, Gillette, Band-Aid, Maisena, Nescau, Cotonete, o Toddy, né? Tenho, na época, nos anos 2000, início dos anos 2000, era muito conhecido o Nesquik, né? Ainda existe, mas eu não vejo quase ninguém falar sobre essa bebida, né? Então isso é metonímia. Eu vou tomar um sorvete de ninho. Não é um sorvete de ninho, é um sorvete de leite em pó. Mas a gente não fala leite ninho, né? Leite em pó, a gente fala leite ninho. O Band-Aid mesmo, Band-Aid curativo adesivo, eu nunca vi ninguém comprar. O cotonete, haste flexível, então. Depois eu falei sobre a ironia e a hipérbole, né? Que a ironia é você dizer o oposto que você quer dizer, né? A ironia a gente usa muito na fala. Na língua escrita, a gente tem um problema de identificar a ironia, mas aí vai pelo contexto, né? A hipérbole, que é o exagero, né? Chorei rios de lágrimas. Isso tem muito em poesia, né? Agora tem, como é que é o nome daquele gênero coreano? Acho que é coreano, né? Que não é uma série, gente. Me ajuda aí. Como é que é o nome? Eu tenho certeza que você sabe. Dorama, isso aí. Dorama é repleto de hipérbole. Eu não assisto com muita frequência, mas de vez em quando uma aluna me indica um dorama, eu assisto uma parte ou outra para entender o contexto. Ah, porque o meu coração está doendo. Eu acho que ele vai explodir de tanto amor. Não vai. E assim, não se enganem, os poetas modernos, os poetas românticos, eles também eram esse exagero. Se a gente. É igual esse dia eu estava vendo uma professora criticar um dorama, eu falei, amiga, deixa eu te contar um negócio. Você já leu Camões? Já. Leia Camões. Ele é um exagero em pessoa. E ele é um escritor que escreveu há 500 anos atrás. Então, assim, o exagero, a emoção humana, ela é dada há muito tempo. E a hipérbole já é usada há muito tempo. Não veio com dorama, não veio com as séries, veio com muito antes. A diferença é só o veículo que chegou até nós, né? Pega aquele poema, o amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente. Gente, né? É um exagero de sentimento. A gente vai ver um poeta moderno. Ah, porque se ela não me amar, eu não quero, não tenho mais por que viver. Enfim,
Aí, além disso, eu falei da antítese, né, que são opostos que convivem logicamente, ou seja, é um oposto que segue uma linha lógica, né? Ou seja, o dia é a noite, claro e escuro. E o paradoxo, que é aquela coisa assim que não faz sentido estar na mesma oração, no mesmo conteúdo, né? Que é contentamento e descontente, né? São coisas que não caminham junto. E aí, essa questão aqui, ó, a pêndula, eu vou ler para vocês, mas eu gostaria que vocês lessem comigo. Deixa eu pegar aqui o caderno certo, ó. Eu falei para você já, mas eu vou repetir até o final do curso que a dica que eu sempre dou para ler uma questão do Enem é primeiro começar pelo enunciado. Não que o texto não seja importante, ele é importante, ele é necessário, mas quando eu leio o enunciado, eu sei exatamente o que eu vou procurar no texto. E aí eu não preciso fazer uma segunda leitura. Porque, querendo ou não, a gente está correndo contra o tempo também no Enem. São 90 questões no dia, mais a redação. E assim, é muita coisa. Então, para isso, primeiro, ó, a crítica da jornalista norte-americana que justifica o título do texto é de que é internet. Então, não, peraí. Não é ali, não. Peraí. É ali em cima. Ó. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas leram esse livro. Se não leram, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma leitura obrigatória, viu, gente? Leiam. Revive a sensação do beijo trocado por Virgília, casada com Lobo Neves. Então ele está falando que esse trecho está contando essa história de Lobo Neves ali, inclusive, olha, Brás Cubas, ele é assim uma personagem que me deu uma certa repulsa durante a leitura, porque ele não decide nada na vida dele, ele não sabe o que é nada, mas enfim, vou deixar meu ranço dele para depois. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Então, primeiro ele quer saber qual que é a metáfora do relógio. É esse ponto que ele quer que você entenda. E aí nós vamos ler o texto para entender o que é metáfora. Lembra que metáfora é comparar sem dizer o como, né? Então vamos lá. Ó, capítulo 4. Não, eu não lembro qual que é o L, gente. Me perdoe. A pêndula. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite, usualmente quando eu perdia o sono, a bater da pêndula. Fazia-me muito mal, esse tic-tac soturno. Vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante a menos de vida. Imaginava então o velho diabo sentado entre os dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim: outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos, invenções a que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem, o relógio definitivo imperto e perpétuo, o derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ler um relógio na algibeira, para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padecia essa tristeza, sensação de enfado, mas outra e defeituosa. As fantasias tumultuavam-se adentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abauroaram, albauroam. Nossa, que palavra difícil. Para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. E aí, agora para vocês. Qual é a metáfora do relógio aí? Brás Cubas está comparando o relógio com o quê?
para vocês? Primeiro que ele está falando daquele relógio, né? Antigo, que o pêndulo ele fica tic-tac, tic-tac, né? Eu vou deixar um pouquinho menor aqui o texto. Mas será que eu consigo copiar? Talvez se eu conseguir copiar. Mas... Ah, tá. Foi. Que daí eu coloco ali no chat. Mas para vocês, o que é o relógio para Brás Cubas? O que representa o relógio para Brás Cubas? Coloquei o texto aí, mas a gente acabou de ler. O que é o relógio para Brás? Ó, primeiro que ele saiu de lá a saborear o beijo, né? E ele já tinha beijado Virgília quando ela era casada com Lobo Neves. Não sei se vocês leram Memórias Póstumas, mas o Brás ele tem um relacionamento com Virgília. Ele não assume esse relacionamento, a Virgília casa e ele continua com o relacionamento com Virgília. Então a gente já está falando de um envolvimento, né, perigoso e proibido, né? Deixa eu ver aqui. O relógio é definitivo e perpétuo. Pois é, o que é esse definitivo e perpétuo, né? Eu já vi esse texto em uma atividade que fiz. Acho que essa é a metáfora de língua portuguesa. Muito provavelmente. Se for falar de metáfora, vai ter esse texto aí. Mas olha só, saí dali a saborear um beijo. Não pude dormir, estirei-me na cama. É certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Então, primeiro, ele não dormiu a noite toda, pensando na Virgília. E parece que quando a gente tá ansioso de noite, quem nunca ficou acordado à noite? Aí que a gente, qualquer barulho incomoda, né? E aí ele começou a pensar. Porque, querendo ou não, ele estava nesse relacionamento extraconjugal com a Virgília e era perigoso, né? Era algo errado, né? É ainda. Mas na época era algo assim extremamente perigoso. Homens poderiam cobrar essa dívida de honra, né? Então, usualmente, quando eu perdi o sono, a bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante a menos de vida. Então, ele está fazendo a metáfora, ele está comparando as batidas do relógio com os passar dos minutos de vida. Como se a vida dele tivesse indo. E por que ele está pensando nisso, na opinião de vocês? Todo o contexto. Imagine que você está tendo um relacionamento com uma pessoa que você gosta muito, que você não teve coragem de assumir esse relacionamento. E assim, Brás, ele faz isso. A minha, né, interpretação é um pouco também de covardia, porque Brás, ele não tinha coragem de assumir o que ele queria, o que ele pensava. Ele tinha medo, né? Então, ele deixava o medo controlar. Então, essa covardia que levou ele a essa situação, e ele faz essa comparação, né? Do tic-tac do relógio. Por que vocês acham que ele faz essa comparação? Da vida. O tempo dele acabando, esperando o momento de ser descoberto. É uma possibilidade, né? Essa vida se desvaindo, né? A vida estava indo. E aí ele faz essa analogia ali também, né? Do diabo. É o quê? É o diabo, um velho diabo sentado entre dois sacos, o da vida e da morte. A gente tem essa referência de contagem dos dias em várias mitologias, né? E o texto de Brás Cubas é repleto de várias referências. E uma delas são das rocas, que elas têm a fio da vida, né? Que quando chega o final da vida, elas cortam a vida de qualquer um. Então elas têm essa ideia do tempo, né? E aí nós temos também, tem a Pandora também, caixa de Pandora. Tem o Cronos, que é o detentor do mundo ali, né? O tempo também, né? Então,
cada mitologia, ela tentou explicar a passagem da vida de uma forma. E a gente, como ser humano, ainda tenta, né? Ontem, meu marido estava me contando de um jogo que falava, gente, que falava justamente sobre a passagem da vida, de como a vida, né? E aí no jogo as pessoas tinham exatamente o tempo de vida, eles sabiam ao nascer quanto tempo eles teriam de vida. Então, isso vira uma bagunça. E aí ele está fazendo essa analogia, né, de passagem de tempo. O mais singular é que o relógio parava e eu dava-lhe corda para que ele não deixasse de bater nunca. Então, por mais que ele soubesse que a vida dele estava passando, ele não queria que a vida dele acabasse. Então, é algo natural, né? É algo que ele já esperava e que, na minha opinião, né, ele não sabe muito bem conhecer no resto da obra, porque é muito complicado para você analisar uma obra por um trecho, mas ele não sabe exatamente o que ele ia fazer com a vida dele, mas ele não queria perder essa vida. Tanto é que é a história de um defunto autor, né? Ah, o tempo era moeda de troca. Sim, eu já vi esse filme também, é muito legal. Eu acho que é um seriado, não é não? Não, é um filme mesmo. É que tem um... Eu esqueci o nome. Que você literalmente tem um relógio no pulso, não é? E aí você vai comprar um café, são 2 minutos, um exemplo, né? Você vai comprar alguma coisa e aí você paga. Sim, eu lembro disso daí. E se você for pensar, não é assim? Porque quando a gente vai trabalhar, você não está vendendo o seu tempo? Se a gente vai trabalhar, eles pagam lá o empregador por 44 horas, por exemplo, por semana. Ele vai pagar 44 horas da sua semana para você fazer alguma função para ele. E essa função vai te render um dinheiro que você vai trocar por alguma coisa. Mas, de fato, você está vendendo o seu tempo. Enfim, vamos ver aqui, ó. Para vocês, nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? O narrador e Virgília não têm percepção do tempo em que seus encontros adúlteros? Como defunto autor, Brás Cubas reconhece a inutilidade de tentar acompanhar o fluxo do tempo? Na contagem das horas, o narrador metaforiza o desejo de triunfar e acumular riquezas. O relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Ou o narrador compara a duração do sabor do beijo à perpetuidade do relógio. Qual alternativa vocês escolheriam se fossem fazer essa questão? A, B, C, D ou E? Essa é uma das questões que eu considero fácil, né? E aí, tem só aquela questão de interpretação. Primeiro, você precisa saber o que é metáfora, senão você não faz. Segundo, você precisa entender o contexto. Por isso que eu falei para vocês. Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma leitura obrigatória. Na verdade, Machado de Assis, se eu fosse você, já estaria lendo. Então, se você entende o contexto, entende o que é metáfora, fica fácil de responder. E a maioria de vocês acertou. Letra D. O relógio representa a materialização do tempo e o redirecionamento do comportamento idealista de Brás Cubas. Qual que é o paradigma romântico? É de natureza, de sabedoria geral, né? Que quando a gente vai ler um romance, a gente espera que seja um final feliz. Não é? Que o casal vai viver feliz para sempre, porque a gente está adaptado com essa história de contos de fada, não é? Princesa que encontra um príncipe e tal, mas essa realidade no mundo é muito superficial. Existe essa questão de princesa, príncipe, a gente vai encontrar isso no cotidiano, alguém que vai te salvar e vocês vão ser felizes para sempre? Não. Relacionamento, gente, é difícil demais de manter. Quem aí tem um relacionamento, quem já teve um relacionamento, namoro que seja, gente, é difícil demais conviver com outra pessoa, né? Então, qual que foi essa desconstrução desse paradigma, dessa idealização de relacionamento perfeito, de que todos vão ser felizes para sempre?
E aí ele representa justamente ó, a materialização do tempo, né? O relógio ele representa o tempo da vida e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Então, qual que é o ideal de Brás Cubas? O que vocês acham que ele espera da vida além desse trecho? Opinião, tá? Ó, ele começa aqui, ó. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. O que, que ele quer dizer? Que ele não presta atenção no que ele perdeu, né? Mas no que ele ganhou. Muito bonito esse texto de Machado de Assis. Enfim, passamos pelo tópico. Ficamos 44 minutos nesse tópico. Mas agora, nós vamos voltar. Tranquilinha essa questão, né? E vocês sabem que as questões fáceis do Enem têm peso maior do que as mais difíceis, né? Já falaram sobre como funciona a prova do Enem com vocês? Já pesquisaram? Ótimo saber disso. E vocês sabem por que isso acontece também, né? Não? Tá. Então nós vamos conversar sobre o perfil da prova do Enem. Mas agora nós vamos falar de um tópico que eu simplesmente adoro falar, que é variação linguística. Olha, eu acho que você já deve ter, assim, ouvido isso aí. Se fizeram ensino médio, ouviram isso aí. É. Variação linguística é um dos tópicos muito falados no ensino médio. E aí nós vamos conversar sobre variação linguística, né? Sobre o que é variedade linguística. Porque, por exemplo, dinamismo e diversidade, explorando a linguagem em suas múltiplas faces e contextos no Brasil. Vocês sabem que Portugal, por exemplo, que foi o país que colonizou o Brasil, ele é um país muito menor que o Brasil, né? Sabem disso. Bem menor. A própria coroa portuguesa não tinha noção do tamanho do território quando desembarcou, que descobriu não, já tinha gente aqui, né? Mas quando desembarcaram, que eles não tinham noção da imensidão de que eles tinham encontrado, né? E pensando, por exemplo, em Portugal, a gente já encontra uma variação um pouco mais fechada, porque o ludo, né? Portugal, ele é um pouco mais fechado quando se trata de língua, né? Ele foi um país que foi colonizador, ele não foi colonizado, então ele não tem tantas influências. Agora, que eu não sei se vocês sabem, mas que o Brasil está colonizando Portugal em cultura pop, em cultura jovem. A maior parte dos jovens portugueses consomem produtos, blogs, influências brasileiros. Justamente porque, como nós somos um país maior, nós temos uma variedade maior de conteúdo. Vocês podem procurar qualquer coisa no Brasil, vocês vão achar algum influencer, algum streamer, alguém que vai falar sobre isso. Mas o Brasil, por ter essa imensidão e por ter sido um país que foi colonizado, nós sofremos influências de muitos países. Europa, Ásia, África, né, a própria América. E isso se reflete na culinária, na cultura, na dança, na comida, né? Refletiu em tudo. Nós temos 5 regiões no Brasil. As 5 têm diferenças gritantes em muita coisa. E aí, por que a gente fala de variedade linguística? Porque quando nós falamos de língua, nós falamos de um organismo que é vivo. A língua ela não é morta, ela não é estática. Até porque, se fosse, nós estaríamos com a língua luso, que foi imposta a nós lá em 1500, né? Que foi o português europeu, que foi imposto a nós. O Brasil é tão rico que não existe uma uma variedade linguística que chama português de Portugal. É português europeu. E o Brasil é o único que tem o português brasileiro. Então, de tão importante que é a variação brasileira com relação à linguagem, o português. É uma língua que é muito falada mundialmente, por mais que nós falamos muito da língua globalizada, que é a língua inglesa, e aí vem ali no parâmetro que é o espanhol, né? E tem muita gente que ainda acha, principalmente da América do Norte, que o Brasil fala espanhol, porque para eles qualquer um que é abaixo do hemisfério fala espanhol.
Nós somos importantes quando falamos de língua. E é importante, o Enem ele pega esse negócio da variação linguística, porque a prova do Enem é uma prova que quer que vocês pensem fora da caixa. E analisem as situações do Brasil e valorizem também as situações do Brasil, né? E como estudante da língua, gente, olha, a única região que eu não conheço do país é o norte. Mas eu conheço centro-oeste, sudeste, sul e nordeste. 4 regiões. Eu ainda quero conhecer lá o Amazonas. Quero. Na verdade, se um dia eu tiver dinheiro, vocês nunca mais me verão, porque eu vou viajar o país todo para conhecer a língua. Meu sonho é pegar um trailer, um motorhome, alguma coisa do tipo, e sair viajando, conhecendo o país. Quando se fala de cultura, isso foi o que um escritor que escreveu Macunaíma, eu sempre esqueço o nome desse cara, gente. Olha, eu vou até pesquisar porque eu me decepciono. Quem escreveu Macunaíma? Mário de Andrade. Esse cara fez o que eu quero fazer. Ele viajou o país e ele escreveu Macunaíma em 30 dias. Porque ele viajou o país conhecendo cultura. E aí, é tão importante para falar sobre variação linguística no Brasil que nós temos vários tipos de variação dentro do país. A gente tem variação que vai levar em consideração a idade de vocês. A gente tem variação que vai levar em consideração o lugar que vocês vieram. Quando eu falo a Bahia é um país, a Bahia não é um estado, é justamente, gente, onde eu moro é mais perto ir para São Paulo do que ir para Salvador. Vocês têm noção que é mais longe a capital do estado onde eu estou morando do que São Paulo, que é em outra região. Então, quando eu conheço um aluno que vem do norte da Bahia, ele tem expressões, ele tem situações que eu nunca ouvi na vida. E é natural, né? A própria Bahia, que foi o berço da colonização brasileira, foi daqui que surgiu, ramificou. Então teve gente que abriu, que entrou aqui em Porto, mas, né, foi para todo lado. Concordo, professora, meu sonho é fazer igual, viajar tudo, principalmente explorar o Brasil. Explorar o Brasil, Rebeca. Eu não quero. Os meus alunos, principalmente meus alunos de língua inglesa, tia, você já foi para os Estados Unidos? Eu nunca. E não quero. Porque eu não preciso ir para os Estados Unidos para aprender a língua, já começa por aí. Segundo, que eu fiz língua inglesa porque fazia parte do meu curso, e aí, como eu fiz o curso, eu fiz língua inglesa, mas eu gosto de português. E terceiro, que a gente tem tanta coisa, gente. Tem tanta coisa para explorar, né? A gente tem. Eu vou citar o meu estado, tá? Que eu conheço mais. Bonito, no estado do Mato Grosso do Sul, é conhecido mundialmente. Tem gente que vem sei lá, da Arábia Saudita para nadar junto com os peixes lá. E a gente não aproveita isso. É porque minha internet tá ruim, toda hora tá caindo, mas eu também fazia igual, viu? Lá, eu iria lá. Meu sonho é ir pra lá conhecer. Lindamente, lindamente. E é lindo, gente. Vale muito a pena. Indo para a região sul, se vocês gostam dessa ideia da Vila do Papai Noel, do inverno, da neve, Gramado, gente, é fantástico. O Natal lá é mágico. Tá? Se vocês querem ver realmente essa coisa da luz, aconselho não ficar em Gramado. Fiquem em Canela e vão para Gramado visitar, porque Canela Gramado é caro. Lá qualquer coisinha ali, um chocolate quente, quase R$100. É caro. Então, vão com dinheiro. Mas é lindo, né? Então, a língua é a mesma coisa. A gente precisa falar de variação linguística para a gente valorizar o que é nosso. Eu ainda, por ser sul-mato-grossense, ainda de vez em quando sofro um preconceito linguístico em sala de aula. Por conta da minha, da minha variação, né? Do meu sotaque. Por puxar o R, por falar porta. Já tem aluno meu que pede para eu falar porta porque acha bonitinho. E aquele bonitinho não é o feio arrumadinho, é o bonito realmente porque acha diferente, curioso, né? Então, eu ainda assim, todo ano que eu entro numa escola nova, eu preciso falar sobre preconceito linguístico, porque eu sofro preconceito dentro da sala de aula. E aí, o Enem ele vai tratar isso de que forma? Ele vai trazer uma variação linguística para vocês, vai deixar a gente tentar entender como é que essa variação funciona. É isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, nós vamos entrar na parte burocrática, depois a parte prática.
né? Variedade linguística. Fala aí, meu, beleza? Gente, a linguagem, eu convivo com jovens há 13 anos. Eu costumo dizer que eu nunca deixei de ser adolescente, porque eu tenho que conviver com adolescente há 13 anos. E esse foi o primeiro ano que tem vezes que eu tenho que pedir tradução. Eu acho que o jovem, o adolescente, hoje, ele deveria vir com uma legenda embaixo, porque eu não consigo entender muitas coisas. Muita coisa eu entendo, mas outras eu não. E aí, a língua como organismo vivo, preconceito linguístico e suas causas sociais, tipo de variação, tempo, espaço, sociedade, adequação linguística versus erro gramatical, que não existe erro, tá? A gente fala sobre variação, mas eu vou falar isso para frente. A variação na arte, mídia e Enem. Olha lá. Então, como eu disse para vocês, a língua é um organismo vivo, ela está em constante movimento. Quando a gente conversa, quando a gente fala, ela muda, é natural. Se não fosse assim, a língua morreria. Haja vista, por exemplo, latim, algumas línguas indígenas estão morrendo por falta de uso, né? Eu tive a oportunidade, como eu já falei para vocês, de participar da produção de uma gramática do Tupi-Guarani, mas é algo que não é feito, porque, novamente, nós não valorizamos o que é nosso, os povos originários ainda não têm uma representatividade que necessitaria nessa questão, tanto de língua, cultura, né, comida, dança e etc. A gente precisa salvar isso. Então, se vocês quiserem fazer linguagem, gente, façam algum curso ali, de alguma especialização em povos originários. Vamos salvar essa cultura aí para os nossos, né, futuros. Então, quando fala que é um organismo vivo, é justamente isso. A língua, ela só é dicionarizada, ou seja, ela só deixa para ser algo do dicionário mesmo, quando ela é usada. A última palavra que eu vi que foi dicionarizada, que se tornou uma palavra de fato, foi durante uma novela, acho que de 2002. Acho que muitos de vocês nem tinham nascido em 2002. Que foi uma palavra que é piriguete. Ela foi criada por contexto da novela, foi usada na novela, virou febre, porque hoje, eu não sei se tem essa tendência porque eu não assisto TV, mas até os anos 2010, novela era o que tinha, né? A gente passou do rádio para novela, então a gente parava para ver novela, parava o Brasil. Final, nunca esqueci, né? Na final de Avenida Brasil, parou, literalmente. Eu andava na rua, a galera tava parada como se fosse parte de futebol, esperando que a Carminha se desse mal. Então, essa palavra foi dicionarizada a partir de uma novela. É justamente por isso, né? Então, ela vai estar em constante evolução, em constante, né, diferenciação, e constante mudança. Daqui 20 anos, vocês não vão conhecer mais muitas coisas. Por exemplo, na minha adolescência, a gente tinha umas siglas que a gente usava, que hoje eu sei que eu não posso usar porque significa um palavrão. Então, assim, são coisas que vão mudando, é natural. A língua é viva, ela não vai parar de mudar. Nunca. Por mais que a gente fique com aquela coisa de toda pessoa de idade mais avançada vai ter o discurso de na minha época era melhor. Era só diferente, gente, só muda o contexto, mas é a mesma coisa. Então, qual que é a diferença da gramática normativa? Vem de normas. Da gramática descritiva. Tem duas gramáticas, professora? Sim. A gente tem a língua falada e a gente tem a língua escrita. Por que a gente precisa da norma, né? Por que a gente precisa do normativo? Escrever o certo, né? Porque essa esquematização da língua mantém ela viva também. E a gente sabe que quando a gente tem um padrão, essa língua ela vai ser mantida. Então, nós temos que saber a língua padrão, a normativa, né? A gramática normativa. Mas a gente também tem a gramática descritiva, que usa a língua real, a língua em uso. Então, por exemplo, a gramática normativa diz que a gente tem que dizer eu estou doente. Mas a gramática descritiva entende que eu estou doente também traz a função que a linguagem precisa. Então, não é que eu estou falando errado, eu estou usando uma variedade da língua, a gramática descritiva, né? Então, muitas vezes, como professora de português, é muito comum. Eu lembro de uma professora,
de português minha, que toda vez que eu ia falar com ela, eu falava, eu lembro uma vez, ela sempre corrigia, mas eu lembro uma vez que foi muito emblemática, ela falou assim pra mim, eu falei pra ela, professora, eu posso te pedir uma coisa? Ela, pissa, ou seja, ela começou a me corrigir porque eu tinha falado pedir, e não pedir, né? Gente, eu acho isso chato, porque assim, no contexto de aula, eu vou assim falar para vocês, olha, isso aqui é pedir e tal, mas em contexto social totalmente, né, fora, não, eu não presto atenção nisso. Eu tenho mais o que fazer, a gente tem saúde mental do que ficar prestando atenção se você falou pedir ou pedir. Se falou estou ou tô. Até porque a linguística nos explica que existe essa variedade, né? Essa forma de falar. Ah, tia, professora, então quer dizer que eu posso falar da forma que eu quiser? Calma lá, meu companheiro, vamos com calma. Se você está falando com uma pessoa que é sua amiga, sua familiar, seu contexto social seguro, como você fala com eles é uma questão de vocês. Claro que, por exemplo, se eu vou falar com um professor, eu tenho que ter uma forma de falar, né? Eu não posso falar de qualquer forma, porque é uma questão social. Mas a gente entende isso como uma variedade da língua. E aí, a língua é um lugar em que nos revelamos e somos avaliados. O preconceito linguístico é, no fundo, um preconceito social. Olha que importante isso. Preconceito social. Por quê que uma pessoa, vamos dizer assim, com um poder aquisitivo maior, quando ela fala eu tô doente, as pessoas não entendem mal, mas se é uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, ela fala eu tô doente, as pessoas olham às vezes com por quê? Né? Então, assim, no fundo, né, Marcos Bagno é um linguística muito importante, né, na área da linguística, e ele fala, ele estudou justamente da sociolinguística, que vai falar sobre isso, sobre as variedades linguísticas, que vai respeitar as normas, né? E aí, no fundo, eu nunca me esqueci uma vez uma propaganda que eu vi, uma notícia de uma médica, que ela pegou um receituário e ela escreveu assim, ó, não é pneumonia, é pneumonia. Porque, e aí ela fez um post no finado para muitos e ainda vivo para outros Facebook, escrevendo, caçoando, né, tirando sarro dessa situação e falando que essa paciente tinha dito isso. Ora, se eu digo para você pneumonia, você não entendeu o que essa paciente quer dizer? Tinha um professor de sociologia, sociolinguística minha, que ele dizia assim para mim, quanto mais você aprende, mais você adapta o seu conhecimento para baixo. O que ele quis dizer com isso? Eu não posso esperar que uma pessoa que não tenha Fundamental 1 vai ter o mesmo domínio de língua que eu. Então, eu não posso exigir que ela se adapte a mim. É impossível. Mas eu posso me adaptar a ela. Eu não estou dizendo que você tem que falar, eu não gosto. Não, estou falando que você pode simplificar a sua fala na hora de falar com essa pessoa. A mesma coisa é a médica. Ela está numa paciente que está com pneumonia, gente. Pelo amor de Deus, a mulher está sofrendo. E a preocupação da médica, se ela falou pneumonia ou pneumonia, muda o quê no contexto, né? Então, sim, na maioria das vezes é um preconceito social. E aí, vamos começar a falar sobre as variações, né? A gente tem a variação regional, que é ali, ó, as questões, né, do país ali, as regiões do país. Cada região vai conceber várias palavras diferentes, né? Por exemplo, a gente tem o mineirês, a gente tem o dialeto sulista, a gente tem o nordestino. No nordestino tem várias formas, várias facetas, né? No norte tem outra, no centro-oeste tem outra. Tem coisas que é regional mesmo, por exemplo, só na cidade entende esse conceito, né? Tem região que é assim. E aí a variação linguística, ela vai relacionar a diferenças geográficas. E qual que é a referência geográfica, por exemplo? Se a gente pegar o sul foi colonizado na maior parte por
holandeses, alemães, uma parte de portugueses. Então a gente vai ter uma variedade, por exemplo, tem a cidade de Florianópolis lá em Santa Catarina, que fala, é muito comum você usar o... Ai, gente, como é que é o menino, menina em português europeu? É rapariga. É muito comum. Você é chamado de rapariga o tempo todo. Se você é uma mulher, você vai ser chamado de rapariga. Por quê? Porque foi uma ilha colonizada por portugueses. Então, dependendo da região onde você vai, a gente vai conceber um tipo, por exemplo, ou é macaxeira, ou é mandioca, ou é aipim, mandioca braba, né? Eu já vi algumas outras variações. O pão, pão massa grossa, pão francês, cacetinho. Eu até tenho uma foto no meu Facebook, o cacetinho, ele é sulista, né? E tava escrito assim, ó, temos cacetinho de manhã e à tarde. E eu tirei uma foto, se eu vou procurar para vocês, eu vou mostrar. Pão de sal, pois é, até o próprio pão doce, né? A minha região era pão doce. Tem lugar que chama de rosca. Tem lugar que chama de pão massa fina. Então, assim, tem variedade, né? A gente vai ter várias formas de relacionada com a galera que colonizou. Então, pode ser alvo de julgamento, como de forma diferente. Por exemplo, chamar eu aqui, eu chamo mandioca. Mas já ouvi uma risadinha, mandioca não, é aipim, né? E ali, vou além mais, né? Porque eu costumo dizer em casa, não é mandioca, é manjoca. Por quê? A minha região é uma região, da onde eu vi, é uma região interior com o estado de São Paulo ali. Então ele tinha uma influência de uma cidade que era rural e ao mesmo tempo desenvolvida, né? Eu sofri as influências. E a galera falava manjoca. Não mandioca, era manjoca. E eu aprendi manjoca. E aí eu ainda falo mandioca. Sei que quer dizer mandioca, mas para preservar a minha identidade cultural, às vezes eu ainda falo mandioca. E eu gosto de falar mandioca. Eu gosto de comer carne assada, churrasco com mandioca. Porque para mim churrasco tem que ter mandioca. Não sei vocês. Aí é uma critério de vocês. Então, isso, ó, mandioca, aipim, macaxeira são percebidos, né? Eu também tive diferenciação, por exemplo, tem gente que fala que mandioca, lá no sul era assim, mandioca era uma raiz que não podia ser comida por nós seres humanos, era só para dar para animal, né? Cavalo, vaca, essas coisas, que eram algo que tinha tóxico, não sei. Cada região tem uma forma de ver. Então, essa é a diatópica, né? Que é a regional. Tenho certeza que vocês sabem de alguma outra palavra que tenha alguma variação regional. E aí, tem a diacrônica, crônico, né? O que é o diacrônico? Ele tem relação com o tempo, que vai mudando, né? Origem do pronome de tratamento, lá no século 1500. Eu contei essa história, eu sempre conto essa história do você. Por que a gente usa o tu na segunda pessoa do singular, né? E não o você. Se a gente usa mais o você do que o tu, no dia a dia, é raro alguém que fala tu. Mais aqui, subindo o país, tem muita gente, estado sul também. Mas isso tem relação com a colonização. Por quê? Quando o Brasil, né, começou o processo de colonização, os portugueses trouxeram os escravizados para cá. E Portugal e Espanha eram os países que mais escravizavam na época. Portugal resistiu em parar com o processo de escravidão, né, escravização. A Espanha parou antes, mas Portugal não. E junto com eles vieram os escravizados, que eles não deixavam que falassem direto com os senhores dos escravos como tu, e muito menos pelo nome. E aí criou-se o pronome de tratamento vossa mercê. Então, ele tem origens na escravatura, né, nesse processo escravagista brasileiro. Ele era um pronome de tratamento, ele era a forma com que os escravizados falavam com
os senhores de escravos. Por isso que até hoje tem essa ideia de que quem fala tu é mais elitizado do que quem fala você. Porque veio da época Brasil colônia, em que os escravizados eram sub-humanos, né? Porque essa é a realidade. Os escravizados eram tratados como menos que animais. Animais tinham mais regalias do que alguns escravizados. Então, se vem da cultura escravizada, não tinha valor. Assim como os alimentos, né? Comida, dança, cultura, religião, enfim, tudo que vinha dos escravizados na época. E aí ele passou lá para 1800, ele passou a ser voz mercê. Por quê? Essa língua ia passando de mãe para filho, né? Porque os escravizados que vieram da África, eles demoraram um pouco para aceitar total a língua portuguesa. Eles ainda insistiam em passar para os filhos a língua nativa deles. E quando foi se passando, foi se perdendo, é normal, né? E aí lá no século 1900 passou a ser você. Atualidade, o C, só o C, né? Tem gente que ainda fala isso. Você vai à escola hoje? Então, o VC, que passou de comunicação, né? Internet. E a gente tem algumas palavras que foram mudando conforme foi passando o tempo. Por exemplo, farmácia, já teve PH, né? Já foi com PH. E tem muitas outras variações que vão mudando, normal. Tem algumas reformas ortográficas, né? Eu acho que teve uma reforma em 2012 e depois, acho que 2016 teve outra. Perdoe se eu estiver errado. E toda vez que tem uma reforma ortográfica, muda alguma coisa na língua. Por quê? Porque vai se perdendo isso com o uso. Lembra que a gente falou que a língua ela é um organismo vivo? Então, ela vai também perdendo algumas coisas, como vossa mercê que perdeu ali. Essa é a variação diacrônica. Lembra do Cronos? Pai do tempo? Então. Diastrática. O que é? Essa tem uma relação social. Então, dependendo do grupo que vocês usam, vocês vão ter uma linguagem, né? Expressões peculiares. Os tais dos memes internos, por exemplo, é uma variação diastrática, porque depende do grupo. Se sai do grupo isso, perde a função, né? É engraçado, é legal para o grupo de vocês, mas se saiu dali, né? Jargões profissionais, linguagem técnica, linguagem de TI, de medicina, direito. Vocês já devem ter alguém aí que trabalha na área de direito, TI ou medicina, conhece alguém que é enfermeiro. Eles têm uma linguagem que é só deles, né? E eu vi uma esses dias que eu achei interessante, que é o alta celestial. Vocês sabem o que é uma alta celestial? O que é uma alta no hospital, né? Quando alguém está de alta é porque o médico mandou ir para casa, porque tá bom, né? Alta celestial é quando a pessoa falece, quando a pessoa morre. Celestial, céu, né? Céu. E aí é algo que, né, algumas pessoas da área da saúde usam. E aí, fatores sociais, influência da escolaridade, né? É uma questão de variação diastrática, porque é esperado, como eu disse para vocês, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais arcabouço você alcança, né? Mais palavras você aprende, isso é natural. Então, quanto menor a escolaridade, menor o léxico. Não quer dizer que você não tenha nada para essa pessoa passar. Por mais, assim, gente, as pessoas com maior sabedoria que eu já conheci são as pessoas com menos escolaridade. Por incrível que pareça, né? As pessoas acham que as pessoas com baixa escolaridade não têm nada para passar. E eu adoro conversar com essas pessoas. Adoro tomar café com essas pessoas. Tem um monte de vó por aí que eu direto tô tomando café. Porque elas têm uma sabedoria de vida, que, né? Mas tem esse fator social que vai dar uma variação. Então, minha avó foi analfabeta. Minha avó, quem alfabetizou minha avó foi eu, na época da faculdade, porque até o ensino médio eu não tinha competência para isso.
Ela foi alfabetizada por mim, mesmo eu não sendo alfabetizadora, mas eu pus na minha cabeça que se ela quisesse, eu ia alfabetizá-la. Então, a minha avó aprendeu a escrever o nome dela pela primeira vez, ela tinha 68 anos. É óbvio que o arcabouço linguístico dela era limitado, né? Mas aí tem a questão da idade também, da classe social. Isso vai variar muito, varia muito, né? É igual quando eu vou falar sobre cultura no mais para frente. Eu vou deixar essa informação para depois, senão eu vou perder o ponto. E reflete estratificação social, ou seja, grupos sociais vão ter formas de falar, falando português, né? Bem dito e bem escrito. Grupos sociais vão ter forma de falar. Às vezes eu faço reuniões de professores. Eu tenho um grupo de 2 professores que nós nos reunimos para discutir o mundo. E não, a gente não fala de aluno, a gente fala da vida, a gente escolhe um texto e fala. O que sai dali, qualquer psicólogo assinaria para a gente, né, sei lá, ser internado. Não tem como alguém de fora que não entende o que a gente, que não sabe do que a gente está falando, o mínimo, vai entender. Não vai. Por quê? Porque a gente tem uma forma de falar, a gente tem uma linha de pensamento, a gente tem, né? A gente tem um texto que a gente está como base, a gente tem pensamento, a gente está na mesma área de profissão, que é professor, a gente tem a mesma, né, indicações do que falar. Mal que vai ser uma variedade, né? Natural. Até porque se todo mundo entendesse, não teria graça. Aí tem a variação diafásica, contexto, grau de formalidade, né? Então, por exemplo, se vai falar com um policial na rua, você vai falar como você fala com seu amigo? Não. Você vai usar o mínimo de respeito possível. Por quê? Porque a gente está na frente da autoridade. Querendo ou não, o policial, ele é autoridade. Ah, mas ele foi ignorante comigo. Meu amigo, nesse momento, ele é autoridade. Ele representa o executivo. Ele tem autoridade para te tirar um direito básico, que é a liberdade. Então, você precisa ser o mínimo cortês com ele, né? Educado com ele. Não tô falando para chamar de senhor, não sei o quê, mas ser educado. Você vai falar na frente do juiz, gente, juiz é aquela coisa, eu fui júri por 6 anos. Todo ano tinha pelo menos uns 4, 5, 6, 8 julgamentos que eu participava. E toda vez que eu ia falar com o juiz, eu me munia de todo o meu Machado de Assis. E mesmo assim, eu sempre tomava uma patada de volta. Então, assim, olha, gente, e esse cara, esses caras, é uma raça que, assim, eu tô falando porque um grande amigo meu é juiz, e eu falo pra ele, cara, você, pra mim, você só é meu amigo fora do seu tribunal, porque dentro a gente... Porque não adianta, você vai tomar uma patada, falar com os juízes, vocês vão tomar uma patada, tá, gente? Fica bem tranquilo. Mas, de qualquer forma, vocês têm que ter uma linguagem para falar com eles, e até a pronome de tratamento, é meritíssimo. Mas, senhor juiz, é meritíssimo. Você está no tribunal, você tem que tratar ele como deve, né? E quando vocês já devem ter visto alguma coletiva de imprensa, alguma coisa de algum deputado, por que eles chamam um ou outro de Vossa Excelência? Porque é um pronome de tratamento que tem que ser usado. Às vezes, depois do Vossa Excelência, só vem besteira, mas eles têm que usar o Vossa Excelência, né? A minha Excelência, né? E aí, linguagem, registro formal, uso das normas padrão, exemplo de emprego, né? Textos acadêmicos. Se eu vou escrever um relatório no meu emprego, eu tenho que usar o formal. Se eu vou fazer um texto na minha faculdade, tem que ser um texto acadêmico, tem que ser... E assim, gente, vocês vão entrar na faculdade, que eu tenho certeza. Quando vocês entrarem na faculdade, vocês vão lembrar do que a professora aqui falou para vocês. Vocês peguem tudo que vocês aprenderam sobre resumo, tudo que vocês aprenderam sobre escrever texto, vocês peguem tudo e esquecem. Porque é outro gênero.
O texto acadêmico é outro padrão. Aí vocês vão ter que aprender a fazer de novo resumo, resenha, artigo e etc, etc, monografia, TCC. Então, é um abraço. Então, é outro padrão, é outra forma. Linguagem espontânea e descontraída, exemplo, conversas entre amigos, né? Eu não tenho muitos amigos, mas quando eu converso com os meus amigos, eu costumo dizer que se a gente mandasse, se as informações vazassem numa delação premiada, muitos padeceriam, que a gente é normal, é algo normal, né? Por exemplo, meus alunos acham que eu não falo gíria. Gente, eu falo gíria demais, mas eu falo gíria com as pessoas que eu posso. Quando eu estou aqui como professora, eu estou num social, numa posição social que requer que eu use uma linguagem rebuscada. Por mais que eu adapte, que eu fale coisas também, eu não faço o Machado de Assis aqui, eu vou me policiar o tempo todo. Então é como se realmente eu fosse uma persona Franciele, professora, que fala com vocês, e eu ser uma Franciele amiga, que fala com os meus amigos, e eu ser uma Franciele mãe, esposa, que fala com minhas filhas e com meu marido. É, completamente. São pessoas. E assim, cada um tem a Franciele que merece. É natural, né? Isso é da língua, da linguagem. Então, norma culta, adesão rígida às regras gramaticais, visão da estática da língua priorizando o certo. Gente, começa pelo seguinte. Quando eu escuto um comentário de alguém, mas esse menino tá falando errado. Quando é que você usa próclise, minha cara? Você usa? Fazer-se ir é importante? Porque eu nunca vi você falar. Se a gente for levar em consideração a língua, a norma culta, a norma padrão, ninguém, eu vou repetir, que eu conheci nos meus 34 anos, quase, né? Vou fazer 34 em agosto. Anos de vida, nunca vi ninguém usar a norma padrão como é a norma padrão. Não existe. Todo ano, quando eu vou explicar, eu acabo de falar que o verbo ir é um verbo transitivo indireto, que ele exige a preposição a, então quando eu vou pedir para ir ao banheiro, professora, posso ir ao banheiro e não no banheiro. Eu falo isso há 13 anos. Eu acabo de falar, o menino olha para mim e fala, tia, posso ir no banheiro? Então, não existe, gente. E assim, é chato demais você ficar se policiando para falar assim. Eu tinha uma coordenadora que não gostava que eu falasse, você quer suco? Na cabeça dela eu tinha que oferecer, você aceita suco? Até que um dia eu me enfezei e eu disse para ela, com toda a respiração, toda a calma que as minhas terapias me fazem, aí por dentro eu tava assim, explodindo. Você não entendeu o que eu quis dizer? Por que eu tenho que falar aceite? Entra naquela coisa, né? Então não existe certo, não existe errado, existem variações. Contexto de eficácia comunicativa define a norma, o normal. Quando eu digo que existe um certo, que existe um certo, eu vou definir que o restante é errado. E aí entra a questão do preconceito, né? Então, nós escolhemos o como falar, dependendo da situação. Não existe errado. Eu vou mostrar para vocês duas coisas, né? Primeira delas, vamos ver o que eu vou começar. Eu vou começar com um videozinho, para dar uma aliviada no contexto. Deixa eu abrir aqui. Porque é um vídeo de TikTok, tá, gente? O camarada que fez o vídeo, ele fez de uma forma bem interessante, mas ele não deixou aberto para baixar. E aí, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui onde é que vai sair o som.
Eu vou ter que tirar meu microfone para ouvir. Não, moça, eu não quero arrastar nada, não. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu vou tirar aqui. Ah, não, peraí. Vou mostrar aqui, agora deu certo. Eu tenho certeza que você já deve ter visto algum vídeo desses caras aqui, mas ele tá falando sobre uma forma de variação, né? E aí eu queria que vocês pensassem comigo que tipo de variação que é essa. Vou mostrar o vídeo, depois a gente discute. É bem curto, porque é vídeo de TikTok, né? Chegou? Entra, fica à vontade. Tira os sapatos, não, quebra a tua cara. Filho, esse aqui é o Alberto, especialista em linguagem adolescente. Eu trouxe ele pra ele ajudar na nossa comunicação, né, Alberto? Juro, zero conge, tá? Achei bem flop. Meu Deus do céu, tem como tu falar português com a tua mãe, meu? Ela quis dizer que não há viabilidade na proposta apresentada, com elevada probabilidade de insucesso em tal empreitada. Entendi. Entendi. Primeira vez que eu entendo alguma coisa que essa menina fala, meu Deus do céu, posso perguntar qualquer coisa pra ela? Qualquer coisa. Filha, como é que tá a escola? Que você falou pra mamãe aquela vez, a mamãe não entendeu nada. Juro, velho, a prof serviu Kant. Ela passou matéria nova, eu fiquei gag dela Tá gag. inventando isso agora pra me zoar, A né? sua filha, em referência, enfatizou que a docente apresentou um ótimo desempenho ao introduzir o conteúdo novo, o que lhe causou impacto e surpresa. Meu Deus, gente, eu tô gag agora, fiquei gag. Que gag, mãe, é gag. Fala pra ela comer alguma coisa que eu não vejo essa menina comendo. Fala que eu só vejo ela. Você é louco, velho, juro, que ódio. Se você não comer água, você vai de base. Papo reto ou é fanfic? Papo reto. Pô, adolescente vai de base por não comer nada. Você é louco, velho, juro, que ódio. Pergunta se ela quer comer um miojo. Você quer comer um macarrão? Achei meio sus. Você é louco, não compensa, juro, velho. Reto, juro, velho. Não entendi nada. A sua filha considera a proposta um tanto duvidosa e avalia que não vale a pena aceitá-la. Tá, fala pra ela então que eu vou fazer um estrogonofe bem caprichado pra ela. Sua mãe vai farmar a aura agora num estrogonofe, Não. juro, velho. Vai tomando. Serviu Kant agora, juro. A sua filha reagiu de forma bastante positiva e considera a decisão acertada, demonstrando aprovação entusiasmada. Que bom. Ela tem um molho. Ela quer com bastante molho? Molho? Não, não é isso não. Filha, você quer com champignon? 6-7, 6-7. O que ela quis dizer? Quem sabe é Deus. Quem sabe Deus no final é ótimo. Eu achei muito legal esse vídeo. Tenho certeza que a ideia não foi falar sobre variação linguística, mas ele falou de variação linguística sem perceber, né? E aí, jovens que estão entre nós, né? Vocês entendem, vocês falam isso, gente, pelo amor de Jesus, me socorre, porque as aulas estão sendo assim. Primeiro essa dancinha que virou um inferno na minha vida, né? Gente do céu, os meninos que estão insistindo muito para eu farmar a aura dançando isso aí. Não vai rolar. Eu nunca ouvi essas palavras na minha vida. Eu tô até aqui raciocinando junto com o vídeo. Sério, você é louco, isso nem compensa. Juro pra vocês que eles usam isso. Pelo menos os meus meninos ali de sexto a nono ano estão usando isso aí. Ali tem um exagero, né? Uma hipérbole. Ele exagerou um pouquinho, né? Senhor. Olha lá, ó. A Gislaine usando um ali, ó. Mas esses termos ali estão realmente tá caindo, tá perdendo a força já, tá? Porque essa variação, ela tanto é uma questão de idade como momento, né? Idade no sentido de idade mesmo, é jovem, né? Como momentânea também. É uma variação que vai, daqui a pouco, perde sua força. Essa história do 6-7, eu, assim, simplesmente não posso mais falar a página 67. Porque se eu falo página 67, vira um inferno 6-7. Então, mas isso aqui que ela está falando, essa questão da tradução, como eu disse, hoje eu realmente acho que o adolescente deveria vir com, né, um botãozinho com legenda embaixo, porque fica difícil. Se vocês prestarem atenção nas coisas que ela falou,
que ele falou, assim, tem coisa ali que eu nem sei nem consegui nem escutar direito o que ele fala. E eles estão nessa vibe mesmo, né? E tem essa ideia do se é louco, nem compensa, tá muito forte. O que quer dizer se é louco, não compensa, né? Mas, assim, toda geração tem uma forma de ver. Então, a gente tem uma variação ali que... Gente, apresenta isso que essa menina, esse personagem, né? A personagem da menina ali que tá falando, para alguém que tá aprendendo a língua portuguesa brasileira. Não entende o contexto, porque a língua é social, a língua é movimento, a língua é viva. E aí eu vou mostrar para vocês outra variação aqui. Calma, dessa vez não vai Será que tipo, tá falando português, mas com a gente não tá entendendo esse português, não. Tá parecendo que é outra língua. Não, mas tem um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas é uma questão não é só de variação, mas é de dialeto mesmo, né? Que a pessoa fala tão rápido que eu me senti ignorante em língua portuguesa. Sim, minha fluência eu coloquei no bolso, porque a pessoa eu não entendo, né? Só não compreendo. Eu vou mostrar para vocês depois. Enquanto eu mostro. Pela senhora ser, né, professora de português, as pessoas acham que tipo, a senhora tem que saber de tudo, tem que saber falar todos os tipos de linguagem correta do português. E também não é assim também, não, né? E vai ter algumas vezes que a gente vai se confundir. Ô, Rebeca, eu queria, assim, eu queria ter inteligência suficiente para saber de tudo. E às vezes não. Porque, como diz o filósofo aí, às vezes a ignorância é um dom. Né? Saber de coisas, às vezes, demais te prejudica. Mas é uma coisa engraçada, porque quando eu falo para os meninos assim, eles perguntam, vou colocar uma palavra assim, aleatória, tá, gente? Tipo assim, professora, como é que escreve carro? Pera. Esse pera é porque eu tô lembrando de como é a regra do RR. Não porque eu tô tentando lembrar como é que escreve a palavra, porque eu fiz questão de não colocar isso na minha mente. Vocês já viram o tamanho do dicionário? Eu não tô falando do mini que vocês usam ali, não. Tô falando do dicionário, que me parece uma bíblia, que se jogar na cabeça de vai ser uma tentativa de assassinato. Se cair no pé de vocês pegam um atestado de uma semana pro pé quebrado. Então, assim, não tem como eu decorar tudo. O que eu fiz? Para mim foi mais fácil decorar as regras de acentuação, de ortografia, né? Que aí para mim é mais fácil. Aí eu vou. Às vezes eu ainda cometo alguns deslizes. Nossa, peraí. Eu volto, refaço tudo. Mas é natural. Talvez daqui a uns 20 anos de profissão eu aprenda. Ou não. Talvez até lá eu já tenha me aposentado. E depois que me aposentar, eu nunca mais quero ver língua portuguesa na minha vida. Aqui. Esse aplicativo, eu acho que para oferecer para um baiano, eu vou normalmente ouvir um miro, ouvir lá ele depois, né? Mas tinha um Jamboard antigo que era um quadro, e aí como nós não temos mais, temos esse Miro, que é um aplicativo que a gente consegue compartilhar ali, se vocês quisessem, se tivessem logado os e-mails de vocês conseguiriam mexer, escrever, desenhar, pintar junto comigo, né? É muito legal isso aqui. E aí eu trouxe um textinho numa variação linguística, né? O dia começa cedo, né? Levanto ali pelas 6, dou aquela espreguiçada e já vou direto pro fogão botar a água do café para ferver. Não tem jeito. Sem um cafezinho passado, na hora parece que o corpo nem engrena direito. Como um pão de queijo que sobrou de ontem ou uma bolachinha e já saio no estalo, porque o horário não perdoa. Vou andar até o ponto, pego o ônibus, que, para variar, já vem vindo cheio de gente. Um agarrado só. E aí é aquele costume, né? Fone de ouvido para distrair e olhar perdido da janela. O trânsito está um agarrado só. Aquele para e anda. Não acaba mais, mas a gente vai contornando, conformado, né? É o trem da vida. Chego no serviço, cumprimento o povo com um dia e já começa a mexer nas coisas.
É um tal de resolve um trem aqui, acerta outro ali, e assim o tempo vai passando. Na hora do almoço, a gente senta para dar uma prosa rápida, descansa um tiquinho e volta para o batente, até a hora de ganhar o trecho de volta para casa. No fim do dia, a gente está só o pó, mais agradecido por mais uma jornada vencida. É um textinho básico, a gente poderia chamar de crônica, né? Porque é um relato de um dia a dia, né? É um dia de uma pessoa, um brasileiro médio, comum, né? Indo trabalhar. E ele apresenta algumas ideias ali, algumas coisas ali que é uma variação. Vocês acham, né, que quem é que escreveu esse? Que tipo de variação nós temos aqui? Professora, é tipo uma variação linguística, né? Mas, tipo, quais formas corretas que você fala mesmo? Que eu me perdi um pouquinho. Vamos pensar nisso agora não. Me fala o seguinte, você acha que esse tipo de variação, quem é essa pessoa que está escrevendo? Essa pessoa mora onde, vive do quê? É uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais jovem? O que você acha, que, sem saber quem é essa pessoa, o que você entenderia pelo texto que ela escreveu? Veio da onde? É jovem, é velha, é mais velha? O que você acha dessa pessoa? Depois a gente vai sobre esse tipo de variação. Aparentemente parece ser uma pessoa, tipo, mais ou menos, de uma certa idade, assim, jovem. Um jovem, assim, de 20 e poucos anos, que tá começando um dia contando um pouco do relato, né? Mas de uma forma mais rápida, que não tome muito nem as falas. Certo. Então, a pessoa mais jovem. O Bruno disse que é uma variação regional geográfica, né? O que você encontrou ali, Bruno, que você fala que pode ser uma marca regional geográfica? Por exemplo, qual é a parte do texto ali que você acha que se aquilo ali é só essa região que usa? Entendeu a pergunta? Pão de queijo, eu já vou discordar de você. Porque pão de queijo, por mais que mineiro goste, criou, né? A gente tem no Brasil todo. Pode falar, Tamires. Tipo aqui na Bahia mesmo, professora. Tipo, a pessoa vai falar, tipo assim, um pão com queijo. Tipo, de vez, pão de queijo. Peraí, gente, só um minutinho que eu vou ter que fazer uma pausa rapidinho. Só para avisar pro meu marido que minha sogra tá ligando para ele. Senão ela não vai parar de ligar, ela vai incomodar. Peraí, só um pouquinho. Por que eu desligo o microfone e tiro ele da boca, né? Se eu vou... Desculpa, vamos pro foco. Pão de queijo, pão com queijo é diferente de pão de queijo, né? O que você tava falando do pão com queijo? Me explica. Será que esse trem já carregou? O ai é regional, né? Trem da vida, né? O trem é regional, quem usa é, né? O bom dia com dia é regional. O C mais puxadinho, né? O C também, né? Ele passou a ser regional. Então, cafezinho, que é o cafezinho ali, tá escrito bonitinho, mas eles dizem cafezinho, né? Vamos lá. Pra, são usos da língua fala, né? Porque a norma culta fala para nós que é para e não para.
a gente vai conformando, vai passando. Deixa eu achar mais coisa que eu chego no serviço, cumprimento todo mundo, mexendo as coisas, um tal de resolve um trem aqui, trem ali, né? Um tiquinho. Resolve um trem aqui, tiquinho, isso aí, Gislaine. São variedades, são pontos de variedade linguística que é regional, né? Quando vocês identificaram, vocês me disseram aí que é uma linguagem jovem, por que vocês acham que é isso? Jovem adulto, né? Eu estou considerando que é uma pessoa por volta de 30 anos, entre 20 e poucos, 30 anos. Porque eu sou uma jovem adulta. Como eu disse, eu ainda sou adolescente. Eu acho mais assim, professora, pela fala. Porque, tipo assim, nós jovens, a gente gosta muito de encurtar as coisas. E pelo jeito, assim, eu acho que se fosse uma pessoa, um adolescente falaria de uma forma com mais gírias. Um jovem já colocou um resumo, assim, mais explicado. E um adulto ou um idoso mais sério colocaria de outra forma, assim, tipo, em um complexo mais formal, né? Como dizem. Entendi. Deixa eu Falei fazer. assim, pra ser um jovem, assim, de 20 e poucos anos, porque, tipo, normalmente eu acho que é variado, assim, como fala, por eu ter essa idade também, né? Deixa eu esperar. A Ana Luísa tá digitando. Eu vou esperar ela digitar. O uso do né. Né? Eu tenho uma mania terrível de, tipo, tudo falar, né? Aí Né? uma vez, um colega meu me corrigiu, você fala muito isso, você tem que parar com isso, mas já virou costume. O né, o tipo. Né? Tipo, ai, tia, tipo, daí nada a ver, né, tia? Ah, tipo, aí eu falo falei isso pra demais. ele que não dava, né? Porque, tipo, não dá. Não dá, né? Tipo, não compensa. Socorro! Mas é natural, né? Eu vou mostrar para vocês uma outra variação do mesmo texto, tá? Reescrito. E aí, vou usar esse Jean aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar para vocês uma outra forma com o mesmo texto. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Uai, me ajuda? Ó, vocês conseguem ler? Tá dando para ler? É só um pouquinho, professora. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Melhorou? Obrigada, sim. Então, eu vou ler aqui junto com vocês. Olha lá. Acordar cedo, para mim, já é costume de uma vida inteira. Parece que o corpo já tem um despertador por dentro. Levanto, dou aquela espreguiçada boa e já vou direto para a cozinha passar um café no coador, de pano. Porque sem aquele cheirinho, a gente nem desperta direito. Tomo minha xícara com calma, um pedacinho de pão e já me preparo para sair. O caminho até o ponto é aquele sossego. Mas quando a condução chega, já viu, é aquele mundaréu de gente. Entro, procuro um lugarzinho para sentar e fico ali, olhando o movimento pela janela. O trânsito hoje em dia tá uma coisa de louco, um agarrado que não acaba mais, tudo parado. Antigamente a gente não via essa confusão toda, mas o jeito é ter paciência. No serviço, a lida é a mesma de sempre. Cumprimento os colegas, coloco as coisas no lugar e vou resolvendo o que tem para fazer. Um passo de cada vez. Na hora do almoço, gosto de sentar um cadinho, descansar as pernas e jogar uma conversa fora, antes de voltar para o batente. Quando o dia termina e eu volto para casa,
o corpo está cansado, mas a mente está tranquila, porque por ter cumprido o dever. É a vida que segue num passo firme. E aí? O que vocês acham dessa pessoa que escreveu isso aí? É uma pessoa mais velha? É regional? Uma variação regional? Uma pessoa Eu acho que é uma idade? pessoa assim, já com uma idade assim de 30 e poucos anos, assim. Já tá mais madura e vivida, já passou por muitas experiências de vida. Acho que deve ser uma pessoa. Eu não acho que é regional, não. Por conta do tipo de fala, porque teria alguma coisa assim pra gente achar logo que eu não achei. Não é uma pessoa jovem, é uma pessoa mais velha, né? Então, tem variações regional e é mais formal também. Exato, mais formal. Regional, né? Então, o que é formal ali para vocês? Por exemplo, acordar cedo para mim já é costume de uma vida inteira. Parece que o corpo já tem um despertador dentro. Levanto, dou aquela espreguiçada boa e já vou direto para a cozinha. Por mais que vocês estão chamando de formal, ele ainda é um texto coloquial. Ele é um texto que não é, por exemplo, uma resenha, um resumo, não é algo, né, que use a formalidade. É um diálogo, é como se fosse um diário de alguém contando o dia dele. Por que parece ser mais formal? Porque ele não tem o uso justamente do que a Rebeca disse, uso de gíria, uso de dialetos, né? E quem é que não costuma fazer isso? As pessoas mais velhas. Ah, mas quer dizer que as pessoas mais velhas não têm gíria? Vocês têm certeza que não têm? Olha lá. Só que de uma forma mais complexa, tipo, de uma forma assim, não muito apreensiva como os jovens, que acho que a do jovem é mais agressiva e das pessoas mais maduras é de uma forma mais formal, assim, mas de uma forma menos agressiva, assim. A gente consome como mais formal ou menos agressiva, como você disse, né? Por quê? Porque é algo mais antigo. Mas para eles, na ideia deles, né? Por exemplo, a gente vai pegar conceito. Hoje, quando a gente vai chamar uma pessoa, né? Uma pessoa jovem, bonita, a gente chama ela de quê? De novinho, de novinha, né? Como era chamado novinho, novinho? Broto. Nos anos 60. E o que vem do broto? Broto de planta, né? O broto da planta, ela não é verdinha, bonitinha, com as folhas, né? Então, é uma pessoa nova. A Ana Luísa leu mundaréu e coisa de louco. Pois é, são gírias. Mundaréu, o que é um mundaréu? Né? Esse termo quer dizer o quê? É muita coisa, coisa de louco. Então, é regional, mas tem mais ideia de idade do que regional. Vou dar uma outra ideia para você. Vou dar outro texto. E aí depois tem um para casa para vocês relacionado a esse texto. Que gracinha! Deixa eu mudar aqui. Ó, mano, despertador toque, eu já fico com aquela vontade de sumir, sabe? Levanto no automático, tomo um café correndo, só para ver o cérebro ligar e já saio voando. Senão o ônibus passa e eu fico para trás. No ponto é sempre a mesma coisa, mó galera esperando. Quando o busão chega, é aquele aperto. Fico ali espremido no fundo, tentando tocar no meu telefone para ignorar o caos em volta. O trânsito tá um lixo. Tudo travado. Parece que ninguém sai do lugar. Antigamente, pelo que o povo fala, não era esse estresse todo, mas agora tá tenso demais. Chego no trampo, dou um salve pra galera e já foco no que é para fazer. O dia vai passando aquela lentidão, resolve uns bagulho, né? Aqui e outra ali, o almoço eu aproveito para dar aquela respirada, checar o celular e trocar uma ideia rápida antes de voltar pro batente. Quando finalmente dá horário de vazar, tô só o pó, mas suave, porque a missão do dia foi concluída. É isso, amanhã tem tudo de novo. Pode falar, Tamires. Já vendo, de certeza.
Esse texto, embora a gente veja que tem algumas coisas que são regionais, a gente poderia classificar como a diastrática que é social, porque nem todo mundo iria entender esse texto. Por exemplo, uma pessoa mais velha falando assim tantas gírias, poderia ficar meio confuso para elas. Poderia ser classificado assim? Ó, regional, você me perguntou, perdão, se é regional, se é social. Tá, vamos pensar o seguinte. Você acha que essa pessoa, né, se a gente for pensar como social, que essa pessoa ali, ela tem qual classe social? Ela é pobre, ela é classe média ou ela é rica? Porque se ela condiz, se você tem essa ideia de que é social, olhando o texto, não tem certo, não tem errado. O que você acharia disso? Eu classificaria como um pobre. Certo. Primeiro ponto, é um trabalhador. Rico não vai trabalhar de ônibus. Eu nunca conheci um burguês que vai trabalhar de ônibus. Ele vai trabalhar com o veículo dele. Então, é de classe média para baixo. Então, sim, a gente pode configurar. Mas agora, quais elementos a gente condiz com isso? Tem alguma coisa, algum elemento, alguma questão da fala que indica que ele tem essa classe social? E é isso que o Enem vai perguntar para vocês. Porque a gente olha para o texto e fala, não, parece sim que é social e também tem uma questão de idade, né? Mas e aí? O que define ali no texto? Porque a idade é fácil, mas e o social? O que vocês entenderiam ali, por exemplo? Ó, mano, o despertador toca, eu já fico com aquela vontade de sumir. O próprio despertador toca. Quem tem que acordar com o despertador é alguém que precisa trabalhar. Então é um ponto, né? Se precisa trabalhar, tem horário para cumprir, não é que o burguês tem que trabalhar, ele tem, mas ele pode chegar no que ele quer, ele é dono, né? Então ele não tem a obrigação com o horário. Sai voando, senão o ônibus já passa e eu fico para trás. O ônibus passar é a marca do social ali. E quem nunca correu atrás de um ônibus não sabe o que é adrenalina, né? Então, a mesma coisa, a galera esperando, né? O busão. A pessoa de classe social mais elevada também não vai usar esses termos. Busão, né? Sair voando, sempre a galera esperando, deixa eu ver, o trânsito tá um lixo, trampo. Pois é, Gislaine falando ali, obrigada por me ajudar. É isso aí. São marcas também social. E aí tem a questão, todo texto, gente, não tem como fugir do que vocês são, né? E aí que entra a minha homework, a minha atividade para vocês ir para casa. Eu quero que vocês escrevam um texto parecido com esse daí, do dia a dia de vocês. Do dia de vocês, nesse sentido, né? O que você acorda, faz, vai para onde, vai como para a escola, vai para trabalhar, vai fazer o quê? É um diáriozinho. Não façam isso com a ajuda de nada, tá, gente? Esqueçam, mas vai estar com erro de gramática. Não é isso que eu vou avaliar, miladies e milords. Eu quero que vocês me mostrem a variedade linguística de vocês em todas as facetas. Não me escondam nada, me mostrem tudo. Tá? E como é que nós vamos fazer isso, professora? De duas formas. A gente pode, se vocês vão escrever no caderno, depois vocês digitam, né? E depois põe no chat aqui que a gente avalia e eu vou colocando ali no Miro como eu estou fazendo e a gente vai avaliando, vai lendo e vou falando com vocês sobre esse tipo de variação. Essa pessoa, ela é jovem, né? É um adolescente para um jovem adulto, a gente está falando de uma pessoa de no máximo 20 anos. O próprio Mano é um sobrevivente, porque, Mano tá há anos aí na sociedade. Ele, né, ele veio ali dos anos 90, o Mano. Quem falava Mano nos anos 90 era considerado marginal.
que é a galera do Mano Brown. Até hoje, professora, tem esse preconceito, sabia? Que a gente fala Sim. mano, e ainda é uma forma de também marginal ainda. Pois é. Por conta do conceito mano. Só que o mano, ele virou uma interjeição. Ele tem o mesmo peso, por exemplo, do uai. É uma marca linguística. Não tem esse peso de porque, por exemplo, mano era uma coisa de quem era o mano? É aquele cara, né, que não queria nada com nada, aquele malandro, né? Ele é esse humano. Só que ele perdeu isso, ele virou uma interjeição, é uma marca linguística. É como o tipo, como o uai, como um vixe, né? Eu mesmo falo, eu falo também, às vezes eu falo. Mas, novamente, com as pessoas mais próximas, né? E tá tudo bem. Gente, liberdade é humano, vamos deixar ele viver. Ele tá sobrevivendo há décadas aí. Ele merece, né? Pode crer. Pode crer, eu também uso. Tem coisa ali que eu já usei, mas não uso mais. Tipo, mó suave, né? Suave, tá de boa. Deixa eu ver. Tá ligado? Não, está ligado eu usei muito na minha adolescência. Muito. Mano, tá ligado? Nada a ver, cara. Tem que te contar um rolê, mas, tem que te contar um rolê. Como é que você conta um rolê, né? A gente usava. Não era novinho. Não lembro como que a gente falava. Crush também não era. Gente, eu não lembro, mas a gente tinha um termo pra pessoa bonita, né? Massa, pivete. Pivete foi um pouco depois. Mas aquele BGL ali, ó, bagulho. Eu até, né, a mina, eu não lembro se era mina, acho que pode ser que seja mina, até por causa dos Mamonas Assassinas, né? Mas os Mamonas, eles morreram em 2000 e alguma coisa. Eu vou lembrar até o final da aula, eu lembro que são 5 minutos, né? Porque eu já falei demais. E aí, gente, o que, né? De fato, o Enem vai mostrar para vocês, vai pedir para vocês. Eles querem que vocês identifiquem no texto justamente o que a gente passou. Quais são os tipos de variação e quais são os elementos dentro desse texto que marcam essa variação, né? Por que é um texto que tem uma variação regional, temporal, se é uma variação de idade, de grupo social também, porque o jovem é um grupo social, querendo ou não, vai ter gente ali que vai entender, tem gente que não vai entender, né? E tem coisa que é atemporal, por exemplo, esse busão. Busão é atemporal, busão é usado já desde os primórdios quando surgiu o ônibus, a gente já falou busão, né? Muito melhor busão do que ônibus. Fala, quem é que te levantou a mão? Acho que foi a Tamires, né? Pode falar, Tamires. Eu queria saber se a gente tem que gravar esses nomes que são mais difíceis, se o Enem cobra. Eu vou mostrar uma questão e depois a gente fala sobre isso. Eu trouxe uma questão aqui. Eu não achei que ia dar tempo de passar, mas deixa eu ver se é essa aqui que eu não consigo ver, gente. Não, não é essa aqui não. Não é essa aqui não. É essa aqui. Essa é uma questão, é a prova de 2024, então é uma prova mais recente, né? Aquela outra que eu mostrei para vocês é uma prova de 2013. Então, maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio é característico dos maranhenses. Vem conquistando muita gente, inspirando título e muito conteúdo digital. Com a criação de podcasts,
blogs, perfis de internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com as saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil da internet, o qual compartilha culinária, brincadeiras e dicionários dos maranhenses. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$3 de pães misturados. Quando falei isso, a pessoa pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Eu já fiquei encabulado. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sim pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. Tá aí um negócio que eu já não sabia, né? Pão misturado. Essa daí é nova para mim também. E aí, a vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, então, que impedem o atendimento mútuo, enaltecem o português do Maranhão, são constituídas do português brasileiro, exigem a adicionalização dos termos usados, são restritas às situações coloquiais de comunicação. É nesse perfil que nós vamos ter questões do Enem. Pode ser que tenha lá, diacrônica, diastática, não sei o quê? Sim. Mas, no contexto, ele vai querer que você analise o geral, a função desse texto. Ele é um texto, que parte do texto, que sentido, que colocação, o que está dizendo esse texto? Entende? Como aqui, por exemplo, ele fala sobre isso, ele fala sobre um tipo de variação, que é uma variação regional, que é a questão do maranhês, né? Assim como tem o mineirês, tem o maranhês, tem o baianês, tem e várias outras variações. Né? Mas e aí? A vivência relatada do texto evidencia que as variedades linguísticas são o quê? Pela vivência do texto, pelo texto, as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo? Elas impedem? Não impedem nada. Por quê? No contexto de fala, ele explicou, ela entendeu, a pessoa que estava atendendo, explicou o que aconteceu. Olha, a gente não fala assim, a gente fala aquilo. Mas ela entendeu que ele queria pão. Então, não impede. Né? Enaltece o português do Maranhão. A ideia dele é enaltecer, ou seja, colocar em ênfase Não é isso. Ele está dando a importância, sim, para o maranhês dele, e tem mais que certo em fazer isso. Mas não é essa a ideia do texto. São constituídas de português brasileiro, então, a variação linguística são constituídas do português brasileiro? O que vocês acham? A variação linguística exige dicionalização dos termos usados? É uma exigência da variação linguística? São restritas às situações coloquiais de comunicação? Ou seja, a variação linguística a gente só encontra de forma coloquial, ou seja, em situações mais, vamos chamar assim, de relaxadas da língua? Ou seja, né, não precisa estar na questão formal? Qual alternativa vocês escolheriam se fosse vocês? Eu já estou terminando, tá, gente? Só vou terminar essa questão. Professor, eu estava pensando na E, ou na E, ok, na D, por conta dos termos usados que estava ali, como a senhora relatou que leu pra gente. Mas depois eu fiquei confusa. Eu entendo quando você pensa se são situações só coloquiais. Mas pensa pelo seguinte, Rebeca. Você é o que você fala. Isso não vai mudar. Tá? O seu texto é você. Por mais que eu tente o tempo todo me policiar para falar de forma diferente, em algum momento eu vou falar um arriégua. Mesmo não sendo um processo, mesmo não sendo uma situação coloquial. Porque é natural, é humanamente impossível você pedir para que uma pessoa não seja o que ela é. Então, não é só numa situação de coloquial de comunicação. A variação ela vai existir em qualquer situação, né? Informalidades ou não. Why, tranquilo a gente usar why, mas o arriégua não pode. Então, assim, não. Eu ainda acredito na letra C.
são constituídas do português brasileiro. A variação linguística, ela vem do português brasileiro. Então, vai ter sim, tem mais umas outras questões, é que a gente não tem tempo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês outras formas. Segundo a sabedoria, né, popular, esse tipo de variação é uma variação diacrônica, e aí ele vem lá entre parênteses explicando o que é diacrônica normalmente. Então, você tem que entender o contexto, tá? Tem que lembrar, sim, mas, por exemplo, deixa eu voltar aqui, eu juro que eu já tô acabando, tá, gente? Acho que eu tô mais preocupada com vocês com o tempo. Diacrônica, crônico, cronos, tempo, diastrática, astrática, social, diatópica, regional, né? Então, vocês vão ter que lembrar disso aqui, diatópica, regional, diacrônica, tempo, diastrática, social, diafásica, dependendo do contexto. A gente precisa entender, mas mais do que só lembrar, é entender o contexto, é entender e conseguir identificar o que é uma variação dessa. Quais esses tipos? A marca do regional, a marca do diacrônico, a marca do... Entendeu? É isso. Espero que tem mais coisa aqui para falar, a gente vai ficar para mais um encontro, tá? É muita coisa, eu preparei algumas coisas para a gente pensar nisso, que vai dar uma aliviada no como pensar. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham assinado a lista de presença. Todo mundo assinou. Quem assinou, no joinha ali no chat, já ajuda a tia Fran. Quem não assinou, pega ali nas notas compartilhadas. Gente, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Dúvidas, sugestões, esse é o momento. Mas obrigada por estarem aqui. Obrigada por darem para mim 2 horas do tempo de vocês. Beijão no coração de todos vocês. Bom descanso. Bom final de quinta-feira. O Wallace está ali como moderador em 2 momentos. Boa noite, Ana Luísa, Ana Júlia, Bruno, Gislaine, Lauren, Otávio, Rebeca, Tamires. Tchauzinho para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Eu me sinto num programa de televisão dos anos 90 quando eu falo isso para vocês. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus.